Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bom, saiu o edital, tanto o regulamento quanto o edital da PGE do Rio de Janeiro. O último concurso da PGE do Rio de Janeiro foi em 2012, 2013, e lá tivemos o 17º concurso. Agora estamos diante do 18º concurso para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. É um dos concursos mais difíceis do país em termos de advocacia pública. Bom, quem já me conhece aqui, tanto do YouTube quanto das redes sociais, quanto alguém que já é meu aluno, sabe que eu não sou o tipo do professor que cria falsas esperanças a partir de informações muito mais motivacionais do que realistas. Vai ser assim também com a análise da PGE do Rio de Janeiro, não poderia deixar de ser. É, de fato, um dos concursos mais difíceis da advocacia pública, se não o concurso mais difícil da advocacia pública como um todo. Pelo menos das procuradorias de Estado, é o concurso mais difícil que existe. A PGE do Rio de Janeiro é, portanto, um concurso que vai te fazer refletir sobre, nesse caso, a real necessidade de se inscrever nesse concurso a partir de uma preparação que esteja madura para o enfrentamento desse tipo de prova. Basta te dizer, por exemplo, que a PGE do Rio de Janeiro já começa com provas subjetivas. O edital e o regulamento chamam de provas escritas. Não existe prova objetiva na PGE do Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de analisar a PGE do Rio de Janeiro em alguns outros momentos aqui no canal, mas para analisar o regulamento do 18º concurso, bem como o edital, na verdade o edital traz muito mais condições de inscrição do que necessariamente a demanda do concurso em termos de prova. A demanda do concurso em termos de prova nós temos no regulamento. Então, trata-se da análise mais de regulamento do que propriamente do edital. Então, vamos analisar como será a PGE do Rio de Janeiro, levando em consideração, inclusive, a experiência das provas anteriores. Vamos ver se esse concurso é ou não para você. Eu preciso ser realista, mas, ao mesmo tempo, eu preciso te dizer que passar na PGE do Rio de Janeiro, embora seja uma tarefa difícil, não é uma tarefa impossível. Eu não posso dizer que é uma tarefa fácil. Se eu disser que é uma tarefa fácil, eu certamente estaria te enganando. Mas eu também não posso dizer que é uma tarefa impossível, porque se eu disser que é uma tarefa impossível, eu também estaria te enganando. Perceba que para passar na PGE do Rio de Janeiro, você vai precisar de uma preparação bem específica para exatamente enfrentar as características desse regulamento barra edital. Bom, vamos analisar aquilo que está no regulamento, aquilo que nos interessa. A análise ela vai ser focada na prova, ou seja, o que você vai enfrentar nas provas escritas gerais e provas escritas específicas. Eu não vou analisar todo o edital aqui porque não é o caso. Vamos analisar efetivamente aquilo que você precisa saber para decidir se vai ou não enfrentar essa prova, para decidir se você vai pegar aí os próximos 2, 3 meses da sua vida para se preparar efetivamente para essa prova de forma exclusiva. Sim, porque para se preparar a partir de agora para a PGE do Rio de Janeiro, você efetivamente vai precisar de dedicação exclusiva. Nós vamos ter essa percepção com a análise que começa agora. Muito bem, regulamento do 18º concurso para ingresso na classe inicial da carreira de Procurador do Estado do Rio de Janeiro. Então, o 18º concurso para ingresso na classe inicial da carreira de Procurador do Estado do Rio de Janeiro consistirá na prestação de provas escritas, orais e de títulos. Não temos prova objetiva. A essa altura do campeonato, você já deve saber disso. O concurso será realizado sob a direção e responsabilidade de duas comissões. A comissão organizadora, que é aquela que organiza o certame no aspecto administrativo, e a comissão examinadora. Então, o primeiro grande ponto aqui da análise do regulamento. A PGE Rio de Janeiro tem banca própria. Você não vai ver aqui um CESP, VUNESP, FCC envolvido na preparação do concurso da PGE do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, a PGE do Rio de Janeiro tem banca própria para a feitura das suas provas. Inclusive, a feitura dessa prova é muito específica, nós vamos ver daqui a pouco. Então, aquilo que nos interessa dessa parte do regulamento está aqui. A comissão examinadora será constituída pelo presidente, vice-presidente, coordenador executivo e pelo secretário, além dos membros das 6 bancas examinadoras com especialização em direito administrativo, é uma banca, direito processual civil é outra banca,
Direito Constitucional é outra banca, a terceira. Direito Civil e Empresarial, quarta banca. Civil e Empresarial estão juntos em uma banca. Direito Financeiro e Tributário, outra banca. Financeiro e Tributário estão juntos na quinta banca. E a sexta banca, Relações de Trabalho e Previdência na Administração Pública e Princípios Institucionais da PGE. Então, o edital, ou o regulamento, melhor dizendo, nos aponta aqui a existência de 6 bancas na PGE do Rio de Janeiro. Ah, professor, só cai administrativo, processo civil, constitucional, civil e empresarial, financeiro e tributário e relações de trabalho e previdência na administração pública e princípios institucionais da PGE, não cai ambiental, não cai urbanístico, não cai nenhum tipo daquele direito meio complicado que a gente vê nas PGEs e PGMs por aí, ou seja, coisas que estão fora do estudo normal de procuradoria. Não cai. Mas a forma como isso aqui cai exige efetivamente um estudo bastante direcionado e uma preparação bastante específica e, nesse caso, muito intensa, pensando somente nessa prova. Eu vou te explicar exatamente como a coisa acontece em termos de prova e vou te explicar exatamente como as coisas acontecem em termos de construção de perguntas e quais as respostas esperadas na PGE do Rio de Janeiro. Muito bem, é um concurso com banca própria, então já fica a dica aqui. Você não vai efetivamente ter uma lista de livros que você vai estudar como aqueles mais importantes para a PGE do Rio. Não, o seu estudo vai ser baseado em quem vai realizar ou confeccionar as perguntas da prova. Ou seja, o seu estudo vai ser baseado na banca e não em doutrinadores para a prova da PGE do Rio de Janeiro. Nesse caso, o seu estudo, o seu direcionamento vai ser: o examinador estuda por onde? É por onde ele estuda que você vai estudar. O examinador produziu o que em termos de conhecimento jurídico? O que ele produziu é o que você vai estudar. Então perceba que é um tipo de estudo completamente diferente. Ou seja, você precisa ter base e conhecimento jurídico pré-elaborado em todas essas disciplinas, mas você vai precisar complementar esse conhecimento jurídico exatamente com as características da banca da PGE do Rio. Então preste atenção, porque isso aqui é muito diferente do que normalmente a gente encontra nos concursos da advocacia pública no geral. Vamos dar continuidade à análise do regulamento. Vamos lá. A parte que nos interessa está toda rachurada. Eu separei só aquilo que nos importa, até para que você decida se vai fazer essa prova e se vai se preparar especificamente para essa prova. Então, as provas ou das provas. O concurso constará de prova escrita geral, não tem prova objetiva. Essa prova escrita geral, inclusive, ela não entra no cômputo do somatório final do concurso em termos de nota, é só um peneirão, a gente vai ver como funciona. Depois, provas escritas específicas, é aqui onde a coisa começa a complicar. Provas orais e provas de títulos. Então são 4 etapas de prova: escrita geral, escrita específica, prova oral, prova de título. As provas escritas e orais versarão sobre as seguintes matérias. Então, banca 1 administrativo, banca 2 processo civil, banca 3 constitucional, banca 4 civil e empresarial, banca 5 financeiro e tributário, banca 6 relações de trabalho e previdência na administração pública e princípios institucionais da PGE. No final desse regulamento, existem essas disciplinas topificadas, ou seja, o conteúdo programático exigido em cada uma dessas disciplinas. Não tem absolutamente nada de mais no conteúdo programático, é normal, é um conteúdo programático normal. Mas a forma como se cobra é que é diferente em termos de concurso de advocacia pública como um todo. Todas as provas escritas e orais serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro, em dia, local, hora designados pelo presidente da comissão examinadora, que fixará o tempo máximo de sua duração. Você só vai saber o tempo de duração da prova quando você estiver efetivamente lá para realizar a prova escrita geral. Não haverá segunda chamada de qualquer prova ou para qualquer prova. As questões das provas escrita geral e específica versarão sobre as matérias previstas no caput deste artigo, estão aqui as bancas, dentre os tópicos de 4 pontos do programa publicado em anexo a este regulamento, sorteados na data da realização de uma das provas escritas acima mencionadas. Presta atenção que aqui é uma situação bastante interessante e bem peculiar da PGE do Rio de Janeiro. Professor, eu quero estudar para a PGE do Rio de Janeiro, o que mais cai? O que é que mais cai? Bom,
não dá para efetivamente utilizar essa técnica de estudo na PGE do Rio de Janeiro, porque o tópico de cobrança da prova escrita vai ser sorteado. Então, não dá para efetivamente fazer o que a gente faz com o CESP, por exemplo. Esse assunto sempre cai no CESP, porque os examinadores escolhem bem esse tema. Aqui, não há escolha do examinador sobre o tema é sorteado. Quando é sorteado o tópico, o ponto do programa, o examinador vai construir as questões a partir daquilo que foi sorteado. Então, o que vai cair na prova em termos de ponto de programa, nesse caso, depende de sorteio. Aí você me pergunta, professor, eu tenho que saber o que então do edital? Você tem que saber tudo, porque efetivamente tudo estará dentro da possibilidade de ser sorteado para a formulação da prova. Vou ler de novo. As questões das provas escritas geral e específica, provas escritas geral e específicas, versarão sobre as matérias previstas no CAPT, dentre os tópicos de 4 pontos do programa publicado em anexo a este regulamento, sorteados na data da realização de uma das provas escritas acima mencionadas. Então, o tópico que vai ser objeto dos questionamentos serão sorteados no dia da prova. Então, faz-se o sorteio, a banca examinadora estará lá no local da prova, sorteado o tópico, a banca examinadora vai construir as questões a partir do tópico sorteado e vai submeter os candidatos a esses tópicos. Perceba que é uma prova extremamente diferente. Inclusive, a gente tem relatos de pessoas que chegam no local de prova para fazer PGE Rio, PGM Rio, que tem efetivamente a mesma estrutura em termos de cobrança de conteúdo e de realização de prova, e essas pessoas relatam que a prova começa muito depois do momento em que os portões se fecham para adentrar ao local da prova. Muita gente diz, inclusive, que a PGE do Rio começa com a prova de resistência para depois termos prova jurídica, só para lhe dar efetivamente uma noção de como a coisa funciona. Professor, em que termos isso torna a prova mais difícil? Bom, é uma prova feita por banca própria. O fato, efetivamente, disso tornar a prova mais difícil ou não em termos de sorteio, não vem muito ao caso. Sendo uma banca própria a realizar a prova, ou seja, os examinadores eles vão lá e constroem questões subjetivas, provas escritas, para que você possa se submeter aos questionamentos e respondê-los, eu não vejo efetivamente uma maior dificuldade nisso. Pelo menos os tópicos do edital são submetidos a sorteio. Então, em tese, você precisa conhecer tudo o que está lá para enfrentar essa prova da melhor forma possível. A banca terá liberdade para elaborar perguntas sobre a totalidade ou parte dos pontos sorteados. Até aí tudo bem, é sorteado um ponto, a banca pode perguntar sobre a totalidade do ponto ou simplesmente pode pegar um subtópico do ponto e dele fazer um questionamento, devendo a resposta demonstrar conhecimento dos conceitos da disciplina, ainda que a fundamentação demande a abordagem de ponto específico que não tenha sido sorteado. Então, o tópico orienta o questionamento, mas a forma de responder não se limita efetivamente ao tópico, o aluno pode desenvolver conceitos e institutos que estejam em outros tópicos não sorteados no que diz respeito efetivamente àquilo que está sendo questionado. Perceba que é uma prova extremamente singular. A banca examinadora constrói os questionamentos na hora, depois de sorteados os tópicos de cada banca. Então, preste bastante atenção. Por exemplo, aqui em Direito Administrativo, ó, você está lá na prova, vai ser sorteado o tópico de Direito Administrativo e a partir do tópico sorteado em Direito Administrativo, a banca examinadora vai lá e constrói as questões na hora. As provas são impressas e, nesse caso, entregue aos candidatos para a realização efetiva, ou seja, para a construção das respostas. As provas serão realizadas na seguinte ordem: geral, específico, oral e títulos, até aí tudo bem. É absolutamente normal que isso aconteça. Das provas escritas, o regulamento começa a falar aqui sobre as provas escritas e é esse ponto o objeto principal da análise do regulamento, aquilo que você vai enfrentar enquanto prova escrita. Preste atenção, concurso com banca própria, as bancas de disciplinas são 6, nós vimos efetivamente que existe uma sistemática de sorteio de tópico no dia da prova e agora você vai se submeter às provas escritas. Existe aqui um capítulo sobre provas escritas de forma geral, depois o regulamento fala sobre provas escritas gerais e depois sobre provas escritas específicas, aquilo que nos importa está rachurado. Vamos lá. As provas escritas constarão de questões de qualquer tipo. Então, pode cair na sua prova escrita qualquer coisa. Ah, professor, vai cair questão subjetiva daquela que pergunta o que é isso?
Pode cair qualquer coisa, ou que diz, ó, formulados pela respectiva banca examinadora, podendo abranger quesitos objetivos, inclusive, problemas, dissertações, pareceres ou peças processuais, bem como questões do tipo misto. O que então pode cair na PGE Rio de Janeiro em termos de questionamento? Qualquer coisa. Então aqui, perceba, você precisa estar muito bem preparado para enfrentar esse tipo de prova. Você precisa ter uma boa base nos estudos de segunda fase. Na prova escrita geral, pode cair uma peça para que você possa efetivamente apresentar a resposta. Na última prova da PGE Rio, a prova escrita geral foram perguntas mais tranquilas, a prova escrita específica foram perguntas mais elaboradas. Mas as provas escritas gênero, das quais estão inclusas tanto as gerais quanto as específicas, poderão constar questões de qualquer tipo, inclusive do tipo misto. Então preste atenção aqui, porque esse é o tipo de prova que lhe espera. O tempo de realização de cada prova será fixado pela comissão examinadora, no caso da prova escrita geral, ou pela respectiva banca, no caso das provas escritas específicas. A duração previamente estabelecida poderá ser ampliada pela comissão examinadora da prova escrita geral ou pelas bancas nas respectivas provas escritas específicas, desde que tal decisão seja comunicada aos candidatos verbalmente até 1 hora após o início da prova. Nas provas escritas, será permitida consulta à legislação brasileira, não comentada nem anotada, apenas em língua portuguesa, em meio exclusivamente impresso. Parágrafo único aqui do artigo 28. Na atribuição das notas, além dos conhecimentos técnicos, ou seja, jurídicos propriamente ditos, levar-se-ão em conta a correção da linguagem e a clareza da exposição. Perceba que você precisa ter aqui bagagem de segunda fase. Não adianta fazer o concurso da PGE do Rio de Janeiro se você, nesse caso, não tiver bagagem de segunda fase. Sendo bem realista, esse concurso não é para curioso, esse concurso não é para iniciante, esse concurso não é para quem quer ir ver como é a prova. E você pode até ir fazer o concurso para ver como é a prova, se você quiser encarar essa prova como uma experiência para se preparar para os próximos concursos da PGE do Rio de Janeiro. Agora, pensando em ser aprovado, se o seu objetivo efetivamente é ser aprovado nessa prova, você precisa ter conhecimento, bagagem de segunda fase, e isso é fundamental. Bom, você precisa, portanto, aproveitar todo o tempo que você tem até a prova, de agora até a prova, para treinar esses questionamentos a partir, efetivamente, de um tipo de curso que te dê a possibilidade de apresentar respostas nesse formato. Questões subjetivas de todo o tipo. Então, preste bastante atenção, porque isso aqui vai ser fundamental para a sua preparação. Então, você vai enfrentar basicamente um concurso que começa com a segunda fase, que começa com prova subjetiva, como nós estamos acostumados a lidar em relação aos demais concursos da advocacia pública. Muito bem, no que diz respeito à prova escrita geral, diz o seguinte, ó: prestarão a prova escrita geral os candidatos com inscrição deferida na forma do artigo 18. E aí o edital traz praticamente todos os requisitos que você precisa cumprir para fazer inscrição na PGE do Rio. Não é o objetivo aqui da análise os requisitos para inscrição. Eu quero te passar a realidade da prova. A prova escrita geral será eliminatória. É só para ver quem vai para a prova escrita específica. A nota global obtida dos aprovados não integra o cálculo da nota final de classificação. É um peneirão. A prova escrita geral é só para saber quem tem condições de enfrentar a prova escrita subjetiva. A prova escrita geral vai te dar um ingresso para a festa. Nem é a festa, é uma antessala da festa. A festa começa na prova escrita específica. A prova escrita geral constará de 2 questões sobre cada uma das matérias. Então, administrativo, 2 questões, constitucional, 2 questões, processo civil, 2 questões, civil e empresarial, 2 questões, tributário e financeiro, 2 questões, relações de trabalho e previdência na administração estadual e os princípios institucionais da PGE, 2 questões. Então, nesse caso, nós temos a formatação das questões aqui, 2 para cada banca. Agora, que tipo de questão? Volte lá para cima. Pode ser qualquer tipo de questão, inclusive peça, parecer, dissertação ou questões, inclusive objetivas, lá diz. Embora, efetivamente, aqui, na prática, a gente veja a cobrança exclusiva de questões subjetivas. Então, constará de 2 questões. As questões não terão subitens, são questões diretas. Na prova específica, aí você tem questões lá com subitens e questões mais bem elaboradas,
questões efetivamente que envolvam um conhecimento jurídico mais abrangente do que na prova escrita geral. Então, qual é a diferença? Na prova escrita geral, as questões subjetivas são mais, digamos, tranquilas, porque diretas, não possuem subitens, enquanto que as questões das provas escritas específicas são mais elaboradas, com subitens, caindo peças, pareceres, dissertações, embora isso também possa cair efetivamente na prova escrita geral. Nós temos uma prova escrita específica mais bem elaborada que exige conhecimento jurídico mais abrangente. E na prova escrita geral, as respostas estão limitadas a 25 linhas. Cada matéria será atribuída uma nota, cada matéria, porque, por exemplo, civil e empresarial considera-se uma matéria, tributário e financeiro considera-se uma matéria, será atribuída uma nota em número inteiro de 0 a 100. A nota global da prova escrita geral será a média aritmética das notas atribuídas a cada uma das matérias e passa aquele que tiver nota igual ou superior a 60. Então, se você tirou 6 na média de todas as questões da prova geral, prova escrita geral da PGE do Rio de Janeiro, você estaria habilitado para fazer as provas escritas específicas. E, como disse, a prova escrita geral é um peneirão, a nota dela não integra efetivamente o cômputo da nota final do concurso, é apenas um ingresso que você tem para o início da festa, que é aqui nas provas escritas específicas. Será realizada uma prova escrita específica para cada uma das matérias mencionadas no artigo 21, 6 bancas, 6 provas. Cada uma das provas escritas será corrigida pela respectiva banca, recebendo uma nota final em número inteiro de 0 a 100. A critério da banca examinadora, os seus membros corrigirão todas as questões da respectiva prova ou apenas alguma ou algumas delas. Na prova escrita específica do 17º concurso, por exemplo, o direito administrativo teve 5 questões. E aí, questões com subitens, pedia para fazer parecer, pedia para elaborar uma peça, pedia para que você pudesse dissertar sobre determinado tema, tinha questão subjetiva com subitem. Aqui é efetivamente uma prova que vai te exigir um conhecimento jurídico muito abrangente. Então, enquanto que na prova escrita geral você tem 2 questionamentos subjetivos para cada matéria, aqui não. Aqui os questionamentos são mais de 2, diz aqui, ó, todas as questões da respectiva prova, e aqui as questões são mais elaboradas, melhor elaboradas. São questões com subitens, na prova escrita geral não tem subitens, são dissertações, são pareceres, são peças processuais. A nota global das provas escritas específicas será a média aritmética das notas finais de cada prova. E para passar para a oral, você precisa ter nota global igual ou superior a 6 e ter tirado 6 em pelo menos 3 bancas. Você, nesse caso, ó, se tirou 6 em 2 bancas só, apesar da sua nota global ser igual ou superior a 6, você não vai para a prova oral. Você só vai para a prova oral se sua nota global for superior, igual ou superior a 6, e se você tiver tirado pelo menos 6 em pelo menos 3 provas, 3 bancas. Eu não vou analisar a prova oral e a prova de título da PGE Rio, senão esse vídeo vai ficar muito grande e eu imagino que para o que você quer efetivamente, que é decidir ou não fazer a PGE Rio, a análise vai efetivamente se limitar aqui às provas escritas. Para que você decida se vai ou não fazer a PGE Rio, eu imagino que você está preocupado com a prova escrita geral e também com a prova escrita específica. Até porque se você passar da prova geral, passar da prova escrita específica, é porque você tem bagagem suficiente para o enfrentamento da prova oral da PGE Rio, embora eu faça um vídeo só sobre prova oral em um momento posterior. Perceba de novo, não é um concurso para amador, não é um concurso para iniciante, é um concurso com banca própria, é um concurso que exige uma certa resistência do candidato, até uma resistência muito mais física, mas também muito emocional, porque você vai passar lá o dia todo praticamente fazendo prova, além do que entrar no local de prova, ficar esperando o sorteio de ponto, ficar esperando a impressão da prova, só saber efetivamente quanto tempo durará a prova no momento lá específico, ter que enfrentar a prova escrita geral, depois prova escrita específica, que é uma maratona muito grande de provas, especialmente no que diz respeito, inclusive, à ideia de enfrentar questões muito bem elaboradas sobre conhecimento jurídico muito amplo e vasto. Preciso também te dizer que
enfatizando o que disse no começo do vídeo, estudar para a PGE do Rio não se faz a partir de doutrinadores comuns. Não se estuda para a PGE do Rio criando efetivamente uma cultura de estudar como se você estivesse estudando para concursos em massa. Não se estuda para a PGE do Rio elegendo o doutrinador A, B, C e D como mais importantes, como a gente normalmente faz para os concursos em geral. Não. Por onde é que você vai estudar direito administrativo? Você vai pegar exatamente aqueles membros da banca de direito administrativo, vai ver por onde eles estudam, vai ver o que é que eles produziram em termos de conteúdo jurídico e vai ter que acompanhar, inclusive, o que convencionou se chamar de direito carioca. Existe toda uma construção jurídica, toda uma construção de pensamento jurídico a partir daqueles que compõem efetivamente os doutrinadores cariocas, que estabelecem uma forma de ver o direito que muitas vezes é bastante peculiar. É preciso também conhecer isso. Os examinadores que efetivamente produzem conhecimento com esse conteúdo, ou seja, que produzem conhecimento voltado a efetivamente analisar os institutos do direito a partir de uma visão de como as coisas efetivamente se desenrolam na doutrina carioca, você também vai ter que precisar se preocupar com isso. Então você vai precisar estudar não só a banca, não só o conteúdo produzido pela banca, você vai ter que estudar as fontes pelas quais a própria banca estuda e você vai ter que saber também exatamente aquilo que a banca produziu, que é uma forma de ver o direito a partir da doutrina carioca, como normalmente se costuma chamar, ou seja, o direito carioca propriamente dito. É preciso também efetivamente analisar todas essas características. Ah, professor, quem é do Rio de Janeiro, quem estuda nas faculdades do Rio, quem é aluno das pessoas que efetivamente integram a banca examinadora do concurso tem vantagem? Óbvio, se as pessoas efetivamente estudam em universidades do Rio de Janeiro, acompanham essas discussões, têm efetivamente contato diuturno com a construção dessa doutrina, essas pessoas têm uma certa vantagem, mas não significa dizer que essa vantagem ela vai se reproduzir em uma nota maior na prova, não significa necessariamente dizer. Até porque estamos em tempos de conteúdo jurídico disseminado, especialmente pela internet, muita coisa existe na internet. Eu estudei muito essa questão do direito carioca e a forma de ver o direito a partir de doutrinadores cariocas quando ministrei o mentoring para a PGM do Rio de Janeiro, coisa que eu vou fazer também aqui para a PGE do Rio de Janeiro. Eu vou informar em breve como se dá o lançamento do mentoring da PGE Rio de Janeiro aqui comigo na EBEG. Para os interessados, peço que aguardem um pouco, justamente porque eu ainda estou estudando o edital, ainda estou estudando o regulamento, ainda estou estudando os membros da banca para formar efetivamente um mentoring que seja diferenciado na sua preparação. Não tenho absolutamente nada para dizer agora, apenas que vou lançar o mentoring da PGE do Rio de Janeiro, não agora, no momento específico. Então, tenham efetivamente cuidado, porque o estudo para esse tipo de concurso é bastante específico e vai te exigir dedicação exclusiva justamente para enfrentar a prova. Volto ao que disse no início do vídeo. Não posso dizer que é fácil, estaria te enganando. Não posso dizer que é impossível, estaria te enganando. É possível, mas vai te exigir uma preparação específica, vai te exigir uma preparação exclusiva para esse tipo de prova e vai te exigir uma prática de segunda fase que, se você ainda não tem, você vai precisar construir de agora até o momento em que essa prova for aplicada. É isso. Espero ter te ajudado com essa análise. Fico por aqui. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas e questionamentos sobre a PGE Rio. Vai ser um prazer ler e sempre que possível responder. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.